são vocês? Nós somos do Clube de Aventureiros. Aventureiros? Sim. E como é esse clube? O Clube de Aventureiros existe para crianças de 6 a 9 anos, de qualquer religião, raça ou condição social. Meus pais falam que é um investimento para o nosso futuro. Fazemos um monte de atividades para o nosso corpo, nossa mente e também o espírito. O ambiente é super agradável e a gente tem toda a segurança. Um ponto que eu acho bem legal é que os pais participam de toda a programação. Eles auxiliam os conselheiros do clube e ajudam as crianças com as tarefas. Cada criança tem um caderno de atividades para ajudar a cumprir os requisitos das classes e especialidades. Assim ela vai recebendo os botões e insígnias para o uniforme ficar ainda mais bonito. Nós brincamos com balões, com bolas de sabão, bicicleta, patins, corda, soltamos pipa e outras brincadeiras divertidas. Aprendemos sobre os alimentos e a variedade das frutas. Eu gosto de kiwi, mas tem gente que gosta de manga, banana ou uva. Estudamos sobre a natureza, o cuidado com os animais e a preservação do meio ambiente. E nós aprendemos coisas muito importantes na Bíblia, conselhos para a vida toda. Sabe, cada criança tem um jeito diferente de aproveitar a infância. Eu escolho ser aventureiro. Por quê? Ser aventureiro é o melhor jeito de ser criança. E aí, gostou? Eu adorei! Posso ser aventureiro também? Claro que sim! Chama seu pai e sua mãe e vamos com a gente. Clube de Aventureiros, o melhor jeito de ser criança. Isso. Boa tarde aos irmãos e a todos os nossos amigos que estão aqui na igreja. Que Deus seja louvado, né, por você estar aqui prestigiando essas crianças maravilhosas que estão aí, né, treinando para que no futuro venham a ser grandes pregadores, grandes missionários, grandes evangelistas, né? Então esse aqui é um trabalho de treinamento para que eles no futuro venham aí estar se destacando, né, na casa de Deus, na obra do Senhor. E quero saudar também os amigos que estão nos acompanhando aí através do Facebook, na página IASD Valparaíso 2, que você possa também estar aí se deliciando com essas mensagens também, e obrigado por estar prestigiando essas crianças. Muito bem. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o livro de 1 Samuel, capítulo 1 Samuel. A gente começa aí no capítulo 1, e eu convido que você marque aí na sua Bíblia todo o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Samuel, de 1 Samuel, e que você depois faça uma leitura e medite, né, bastante nessa história incrível que nós encontramos aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E a história aqui é de uma mulher chamada Ana. Essa mulher, ela tinha dificuldades muito grandes no seio da sua família, porque ela não conseguia engravidar. E por questão de costumes da época, né? Naquela época, por questão ali de tradição e costumes daquele momento, os homens tinham mais de uma mulher. Então Ana também sofria esse problema em casa, porque a sua rival, ou seja, a outra esposa do seu marido, tinha filhos e ela não. Então isso também fazia com que a outra, né, ficava tirando sarro dela, né, por causa dessa questão aí, e ela se sentiu humilhada por conta disso. Ana vai ao templo e ela ali começa a orar.
e ela, na sua oração, era uma oração tão intensa, uma oração tão forte, que Ana chegava a balançar os lábios ali, porque era uma oração silenciosa, mas uma oração forte. Então ela chorava ao mesmo tempo que orava, e os seus lábios tremiam. E aquele sussurro chamou a atenção do sacerdote, porque o sacerdote se aproximou dela e ele deduziu a princípio que ela tinha bebido alguma bebida alcoólica, alguma coisa, e ela disse assim: como que você, ele chegou, aproximou dela e disse: como que você vem aqui no templo nessas condições? Você não deveria estar aqui, aqui é a casa de Deus, como é que você entra na casa de Deus nessas condições? Achando que ela estava ali, quem sabe, embriagada. Porém, Ana responde para ele e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu estou com uma dor imensa no meu coração. E aí ela conta para ele toda a sua história, a história de sofrimento que ela tinha, né? Toda a sua história ali de problemas que ela tinha no seio ali em casa, com o marido, com a rival, porque o sonho dela era ser mãe, e ela não teve esse privilégio de ser mãe. E ela diz para ele: o que eu estou fazendo aqui é apenas abrindo meu coração para Deus e dizendo e contando para Ele a minha história, dizendo para Ele do meu anseio e do meu sonho e do meu desejo. E eu estou fazendo aqui, sacerdote, um voto. Se Deus conceder aquilo que eu estou pedindo, esse meu filho, que Ele me conceder, na verdade não vai ser para mim, mas vai ser para Ele. Porque eu vou entregar essa criança, eu vou trazer essa criança aqui para o templo, para que ela possa servir ao Senhor aqui no templo. E o Senhor, como sacerdote, será quem irá orientá-lo. Farei isso a partir do momento que essa criança for desmamada. Primeiro, claro, ela precisa, ser amamentada. Em seguida, eu trarei ela para o Senhor. Eu vou fazer esse voto com o Senhor, que se Ele me conceder, entregarei o meu filho e ele será dedicado exclusivamente para o seu trabalho. Então esse foi o voto que Ana faz ali diante do sacerdote. Ana vai embora e Deus ouviu a oração de Ana. O texto bíblico diz, aqui dos primeiros capítulos de 1 Samuel, que Deus ouviu a oração de Ana e Deus concede a ela o privilégio. Capítulo 2 registra o cântico de Ana. Ana ficou tão feliz ao saber que Deus havia concedido a ela aquilo que ela queria, aquilo que ela sonhava, aquilo que ela pediu dele com tanta dor no seu coração, que ela aqui no capítulo 2 é registrado o cântico que ela faz, um cântico de gratidão ao Senhor que ela faz. E aqui diz assim, olha, o meu coração, capítulo 2, no verso 1, Ana diz que o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro como além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Esse cântico continua. E convido você depois a abrir aí 1 Samuel capítulo 2 e continuar vendo esse cântico de exaltação e de gratidão que Ana faz pela bênção que ela recebeu de Deus. E Ana agora, após amamentar o seu filho, e depois do desmame ela cumpre agora a sua promessa que ela fez com Deus. E ela leva os seus filhos, o seu filho, para a casa do Senhor. Ela entrega o seu filho, chamado Samuel,
para a casa de Deus, onde ali ele iria servir ao Senhor, de acordo com o voto que ela havia feito. E aqui, a partir do capítulo 2, no verso 18, diz que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia a túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltaram para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus não concedeu a Ana o privilégio de ser mãe apenas uma vez. Por Ana ter cumprido o seu voto diante de Deus e entregue o seu filho ao Senhor, para adoração ao Senhor, Deus concede a ela agora mais 3 filhos. Para uma mulher que não tinha filho nenhum, agora Deus abençoa ela, além do filho que ela entregou ao Senhor, mais 3 filhos. E aqui diz que Samuel, ele continuava no templo, crescendo e ministrando ali junto com o sacerdote e aprendendo ali. Eu creio que a maioria de vocês já conhece a história do menino Samuel e do grande profeta Samuel, aquele que foi o responsável, pela unção, por ungir os 2 primeiros reis de Israel. E foi neste menino Samuel e no grande profeta Samuel que o Clube de Aventureiros aqui do Valparaíso 2 se inspirou para colocar o nome Geração Samuel no nosso clube. A ideia é que essas crianças, elas também sejam educadas e dedicadas ao Senhor, e que nós, como pais, como líderes dessa igreja, possamos ter a responsabilidade, a mesma que teve Ana como mãe, a mesma que teve Eli como sacerdote e líder naquele momento, de cuidar, de educar, de direcionar o menino Samuel, para que ele viesse ser no futuro um grande líder da igreja, um grande profeta, que nós possamos também assumir para nós essa responsabilidade e entender o significado dela, para direcionar essas crianças também para virem no futuro se tornar grandes líderes na casa do Senhor. E é inspirado na história de Samuel que nós colocamos, então, foi colocado o nome, Geração Samuel, no nosso clube de aventureiros, porque essa é a ideia, nós podermos, inspirado nisso, e assumirmos essa responsabilidade de educação e de direção dessas crianças para o reino de Deus e para a obra do Senhor. Que Deus seja louvado. E eu gostaria de encerrar essa pequena reflexão e meditação orando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa missão que Ele dá a cada um de nós que somos líderes dessa igreja e para cada um de nós que somos pais e mães aqui na casa do Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou registrado na Tua palavra a história de Ana e de seu filho Samuel, para que nós possamos ou pudéssemos, através dessa história, nos inspirar para também fazer a nossa entrega e a entrega de nossos filhos nas mãos do Senhor, prepará-los, e que nós, como líderes da igreja também, assim como Eli, venhamos ter a responsabilidade de guiar essas crianças nos caminhos do Senhor. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.